classe Math do Java, Math de matemática, justamente trabalha com matemática. Então os métodos dela facilitam a realização de operações. Vou mostrar alguns métodos da classe Math. O primeiro que eu vou mostrar é o math.floor. Então vou dar um system.out.println número reduzido de 3.2 é... E por que isso? Porque o math.floor ele arredonda o número que tu passar para ele como parâmetro, como argumento, e para o menor, para baixo. Então, deixa eu colocar aqui, math.floor 3.2. Concatenei, né? E o resultado vai ser o número reduzido de 3.2 é 3.0. Outro método que tem na classe Math é o .sale. O .sale ele faz justamente ao contrário do .floor. O .sale ele arredonda para o maior. Se a gente rodar, o número reduzido, no caso eu vou botar aqui, um número aumentado de 3.2 é 4. Então, outros dois métodos que a classe Math em Java tem é o math.poll e o math.sqrt. O math.poll ele faz a potenciação de um número. Como é que ele funciona? Eu vou fazer um system.out.println aqui e vou botar 4 ao cubo. 4 ao cubo é 64. Então eu vou concatenar com math.poll e tu passa dois números para ele. O primeiro número que tu vai passar é a base. Então eu vou passar o 4. E o segundo número é o expoente. Então eu vou passar 3. Então o resultado que a gente espera é 4 ao cubo, 2 pontos. O resultado do math.poll, 64, que é 4 ao cubo. Vamos rodar. Aqui embaixo aparece 4 ao cubo, 64. Se fosse, por exemplo, sei lá, 2 ao quadrado, a gente passa 2 e 2. 2 base, 2 expoente. E 2 ao quadrado, 4. O outro método, que seria o contrário da potenciação, a radiciação, é o math.s. Aqui, ó. Vou botar raiz quadrada de 9. 2 pontos. Opa, 2 pontos. E vou concatenar com math.sqrt. Aqui tu só passa um número. Então eu vou passar o 9, que é o que eu quero, a raiz quadrada. A gente rodar. Raiz quadrada de 9, 3. Ele te retorna um double, né? Mas é assim. Então o poll é o quadrado, é a potenciação, e o sqrt, a radiciação. Outro método que a classe Math tem é o math.random. O math.random faz, né? Ele gera um número aleatório, random, entre 0 e 1. Para a gente conseguir delimitar, posso fazer aqui, ó, salt math.random. Vamos rodar. Ele vai gerar um número entre 0 e 1. Para a gente delimitar, para a gente, por exemplo, gerar um número randômico entre 1 e 10, como é que a gente faz? Então, a gente pode fazer assim, ó. Definir o limite inferior a uma variável, vai ser 1, e o nosso limite superior, que vai ser 10. A gente também precisa de um range. Então, o nosso range vai ser nosso limite superior menos o limite inferior. Nosso range é o nosso alcance. E a gente vai fazer um double de número randômico. Math.random. Vamos dar um salt. Então, número aleatório. Como a gente pode fazer? A gente pode fazer assim. A gente pega e soma
o limite inferior com o nosso alcance, depois multiplica pelo nosso número randômico. Então eu vou colocar aqui parênteses para ele não se perder, só para dar um exemplo. E vou rodar. 1, 5, 5, 5, 6, 7, 7. Tá, mas tá vindo números com casas depois da vírgula, né? Números doubles. E se a gente quiser só inteiro? Tem outro método da classe math, que é o math.round, que ele é redonda, com aquela regrinha da matemática, para o número que estiver mais próximo do double. Então se for 5.5, 6. Se for 5.4, 5. Então vamos fazer aqui, por exemplo, vamos tirar esses parênteses aqui, mais math.round. Outro método que a classe math tem é o math.random. O math.random, random faz, né? Ele gera um número aleatório, random, entre 0 e 1. Para a gente conseguir delimitar, posso fazer aqui, ó, salt, math.random. Vamos rodar. Ele vai gerar um número entre 0 e 1. Para a gente delimitar, para a gente, por exemplo, gerar um número randômico entre 1 e 10, como é que a gente faz? Então, a gente pode fazer assim, ó. Definir o limite inferior a variável, vai ser 1, e o nosso limite superior, que vai ser 10. A gente também precisa de um range. Então, o nosso range vai ser nosso limite superior menos o limite inferior. Nosso range é o nosso alcance. E a gente vai fazer um double de número randômico. Math.random. Vamos dar um salt. Então, número aleatório. Como a gente pode fazer? A gente pode fazer assim. A gente pega e soma o limite inferior com o nosso alcance, depois multiplica pelo nosso número randômico. Então eu vou colocar aqui parênteses para ele não se perder, só para dar um exemplo. E vou rodar. 1, 5, 5, 5, 6, 7, 7. Tá, mas tá vindo números com casas depois da vírgula, né? Números doubles. E se a gente quiser só inteiro? Tem outro método da classe math, que é o math.round, que ele é redonda, com aquela regrinha da matemática, para o número que estiver mais próximo do double. Então se for 5.5, 6. Se for 5.4, 5. Então vamos fazer aqui, por exemplo, vamos tirar esses parênteses aqui, mais math.round. E 9, 2, 7, 8, 8. Dá pra fazer assim também. Número aleatório, e tu coloca math.round e bota o teu limite inferior, vai ser de 1, mais o teu alcance, tu sabe que vai ser teu limite superior menos teu limite inferior, então se tu quer um número de 1 a 10, teu alcance vai ser 9,
vezes número randômico. Então, os parênteses aqui, fica mais fácil. E eu esperava mais um parênteses aqui. Também funciona igual. Vai dar o mesmo número porque pega desse número aqui. Mas só para mostrar que se tu colocar teu limite inferior aqui, o teu alcance, fica mais fácil que tu fazer tudo isso daqui, né? Então aqui, round arredonda com aquela regra padrão da matemática. 5.5 é 6, 5.4 é 5. E o random gera um número aleatório entre 0 e 1. Então tem que fazer uma operaçãozinha aqui para conseguir gerar um número aleatório entre os números que tu quiseres. Então se for entre 1 e 10, ou tu faz isso daqui, ou tu faz a mesma coisa, né? Só que mais prático. Isso daqui. O Java também possui a classe string e os métodos da classe string permitem manipulação de strings. Então o primeiro método que eu vou mostrar aqui é o método charette. Eu vou criar uma variável tipo string e ela vai ser hello world. O charette te retorna um caractere que está na posição que tu passou para ele. Então tu vai passar para ele um int e ele vai te retornar um caractere da string que tu está manipulando naquela posição que tu passou para ele. Então eu vou fazer um system.out.println. Eu vou passar o valor, vou manipular ela, né? Ponto charette. E vamos pegar o h, por exemplo. Começa sempre com 0. Então o h está na posição 0. Se a gente rodar, veio o h. Agora se a gente quisesse pegar o 0, 1, 2, 3, 4. O U está na posição 4. Se a gente rodar, ele veio o O. Então, o charette permite que tu pegue um caractere da string que tu está manipulando na posição que tu quer. O valueOf converte uma variável para o tipo string. Então, converte um int, um boolean para o tipo string. Se eu der uma variável do tipo int, o valor recebe 10. E daí eu vou dar um console.log. Um system.out.println string.valueOf valor. Ele vai me printar, né, 10. Não tem como eu provar que isso aqui é uma string, né, aqui. Mas vamos fazer o seguinte. É uma variável do tipo string. E vou tentar valores. Eu vou tentar botar nela a minha variável do tipo int, valor. O próprio IntelliJ vai dizer que aqui é um int e ele precisa required de uma string, né? Se eu colocar string valueOf valor, não temos mais erro. Então eu posso dar um system.out.println valores 10. A classe string ainda tem outros métodos, como o startsWith e o endsWith. Vou mostrar como é que eles funcionam. Vou criar uma variável do tipo string e vou dizer que ela recebe hello world. Aqui no salt valor.startsWith hello. O startsWith verifica se a string que tu passou ali, a string, né, que tu está manipulando, começa com o valor que tu passou. Então tu vai passar um caractere ou uma string e ele vai verificar se ela começa com esse valor que tu passou e vai te retornar um boolean, um verdadeiro ou falso, como resposta. Se a gente rodar, retornou true, porque começa com hello. O startsWith ainda tem uma variação. Se tu passar para ele uma string, um caractere, e como segundo parâmetro um número, um int, tu pode passar uma posição para ele nesse segundo parâmetro, ele vai verificar se naquele parâmetro, naquela posição que tu passou, começa com a string que tu passou. Então, por exemplo, 3, LO,
0, 1, 2, 3. LO. Aqui tem que retornar verdadeiro, porque na posição 3 temos o LO, né? Começa com o LO, starts with. Se a gente rodar, 2 true. Se a gente colocar, por exemplo, na quarta posição, que seria na posição do O, e rodar, vai me retornar um false. Também tem o outro método, né? Que é o ends with. Então o valor ponto ends with vai verificar se aquela string termina com o que tu passar para ela. Então vamos passar, por exemplo, o word. Eu vou passar com uma exclamação. Se a gente rodar, vai me dar false, porque o word não termina, não tem exclamação, né? Se a gente tirar essa exclamação aqui e rodar, true. Então, o starts with verifica essa string que tu passou lá, que tu está manipulando, começa com o que tu passou para o método. E ainda tem uma variação, que tu pode passar 2 parâmetros, que é a tua string, que tu quer verificar, né, o teu valor que tu quer verificar, e na posição que tu quer verificar. E o ends with verifica se aquela string que tu está manipulando, no caso aqui é o valor, termina com o que tu passar para ela. Os últimos 2 métodos da classe string que eu vou ensinar aqui hoje é o toLowerCase e o toUpperCase. O toLowerCase, ele pega uma string e coloca ela toda para minúsculo. E o toUpperCase faz o contrário, coloca ela toda para maiúsculo. Então se a gente tiver uma string aqui, valor recebe. Olha só como eu sou grande. E dá um salt, valor.true, lowercase. Se a gente rodar, ela vai ficar toda em minúsculo. E se a gente fizer salt, valor.true uppercase, ela vai ficar toda em maiúsculo.